Fala galera, tudo bem? Estamos aqui de volta para mais um Leituras Obrigatórias, nosso quadro semanal aqui no YouTube. E hoje a gente traz um paper bacana. Confere aí a apresentação, depois não esquece de comentar, de compartilhar, de passar aos amigos e de deixar aqui as suas considerações. Tá? Eu sou o professor Lucas Tavares e estou sempre aqui para trocar informações com vocês. Um grande abraço. Hoje trazendo um paper do professor Craig A. Bright, que é um dos fisiologistas do GB-Team na Grã-Bretanha, que fala basicamente sobre a exposição de atletas de taekwondo a combates repetidos e quais são as respostas fisiológicas e hormonais em função desse tipo de cenário. O título do artigo é Repeated Exposure to Taekwondo Combat Modulates the Physiological and Hormonal Response to Subsequent Bouts and Recovered Periods. Esse paper foi publicado no Journal of Strength Conditioning Research e é um paper que aborda uma questão de extrema relevância para quem trabalha com esportes de combate. Inicialmente, os autores caracterizam o que seria o taekwondo enquanto modalidade esportiva de combate. O taekwondo nada mais é do que uma atividade intermitente, onde o atleta produz intensidades que transita de valores moderados a altos. Em olharmos as respostas cardiovasculares, que apresenta a frequência cardíaca com valores entre 85% e 95% da frequência cardíaca máxima, um consumo de oxigênio relativo a 55%, podendo chegar a 90% do máximo consumo de oxigênio que esse atleta é capaz de atingir, e valores relativos a concentrações de lactato, que tradicionalmente pós-combate apresenta valores entre 7 e 10 milimols, na maioria das situações em que o atleta é submetido a combates entre si. Enquanto respostas hormonais, há uma grande variação entre cortisol, testosterona e adrenalina, onde o cortisol apresenta os valores mais elevados, entre 482 até 629 nanomols por litro, enquanto a testosterona transita em valores de 1,7 a 8,7 nanomols por litro, de acordo, obviamente, com a individualidade biológica que esse atleta pode vir a apresentar. Esses dados sugerem que o taekwondo tem uma grande exigência fisiológica em relação à realização dos combates. Entretanto, um aspecto bastante pontual a ser melhor esclarecido é que, em relação às respostas fisiológicas, pouco se sabe o que acontece em relação ao cenário que efetivamente manifesta-se em uma competição. Tradicionalmente, nas competições, os atletas realizam de 3 a 5 combates, e não apenas uma luta, como em algumas outras modalidades esportivas de combate nós estamos acostumados a ver. Dentro desse contexto, em relação a respostas cardiovasculares, metabólicas e hormonais, será que há mudanças entre as lutas ou as respostas se mantêm similares? Diante dessas perguntas, quais indicadores numéricos poderiam nos dar condições efetivas de entendermos como que o atleta se comporta em relação à realização das lutas e à recuperação entre cada um dos combates que ele executa? E um outro ponto tão importante quanto, será que múltiplos combates, quando avaliados em um ambiente de pesquisa científica, nos dá condições de termos respostas efetivas que nos permitem entender quais as associações entre essas respostas fisiológicas e o que ocorre nas competições? Essas perguntas emergem porque ainda transita uma série de dúvidas a respeito de como isso pode ser levado em consideração para a organização das sessões de treinamento e para o desenvolvimento da preparação física desse atleta. Assim sendo, os objetivos do estudo foram verificar os efeitos de lutas sucessivas na modulação fisiológica do atleta de taekwondo durante os combates e a sua recuperação entre combates. E aí, para isso, foram avaliados os efeitos em relação às respostas cardiovasculares, metabólicas e hormonais durante a realização de uma competição simulada com adversários variados. Ao longo desse experimento, foram efetuadas as seguintes medidas. Foram observadas as medidas de frequência cardíaca, percepção subjetiva de esforço e uma coleta de sangue venoso para análise de lactato sanguíneo, ácidos graxos livres, glicerol e glicose, a fim de determinar o comportamento metabólico desse atleta. Para determinar o comportamento hormonal, foram dosadas as medidas de adrenalina e noradrenalina para tentar entender qual que era a representatividade de estimulação hormonal ligada à regulação nervosa simpática que esse atleta poderia apresentar entre os combates.
Para isso, os atletas foram submetidos a 4 combates, exatamente como se fosse submetido a uma competição oficial, e esses 4 combates apresentaram intervalos entre 30 minutos e 150 minutos de distância para cada uma das lutas. Então, dentro desse contexto, foram 4 lutas, onde entre luta 1 e 2 houve um intervalo de aproximadamente 63 minutos, entre luta 2 e 3 um intervalo de 31 minutos, entre luta 3 e 4 um intervalo de 156 minutos. A partir dessas condições, foram avaliados os parâmetros mencionados anteriormente. Dentro disso, esses parâmetros eles sempre eram coletados antes de iniciar cada uma das lutas e imediatamente após o término de cada uma delas. Então, daria para trazer, assim, um time course, uma resposta ao longo do tempo de cada uma das medidas avaliadas para entender o que esse atleta apresenta de característica e de comportamento dentro de um cenário de competição. As respostas obtidas no trabalho são bastante interessantes, à medida com as quais a gente consegue observar que, a partir do terceiro e do quarto combate, as respostas psicofisiológicas têm uma tendência a apresentar uma grande alteração. Dessas grandes alterações, é possível observarmos que os valores encontrados de frequência cardíaca tradicionalmente apresentam valores superiores a 88% da frequência cardíaca pico, assim como, na escala de Borg, a resposta transita por um valor de 14 unidades arbitrárias, que representam um esforço transitando entre moderada para alta intensidade dentro do combate, o que confirma as premissas apresentadas na introdução por parte dos autores, porém, apontando um fato interessante, que é somente a partir do terceiro combate é que esse atleta tende a apresentar uma alteração um pouco mais drástica com relação à regulação dessas respostas fisiológicas durante as lutas. Se ao olharmos mais atentamente a frequência cardíaca, a gente pode observar que na quarta luta o atleta apresentou os valores mais elevados entre primeiro, segundo e terceiro round, comparado às demais lutas efetuadas anteriormente, mas um ponto tão importante quanto esse é o fato do atleta já entrar a partir do segundo combate e do terceiro combate com os valores pré-luta ligados à frequência cardíaca mais altos do que foram os valores do primeiro combate. Esse tipo de resposta, que é uma resposta até então nova perante esse cenário de investigação científica, e uma coisa que na prática pouca gente tem um dado objetivo para apresentar esse tipo de resposta, a gente chega a uma observação importante apontada pelos autores que indicam uma atividade do sistema nervoso simpático aumentada, e essa atividade ela é aumentada possivelmente por uma associação das respostas nervosas simpáticas com a ansiedade competitiva que o atleta pode apresentar à medida com a qual ele avança nos combates que ele executa dentro da competição. Em adição a esse fato, uma outra condição observada pelos autores é o fato dos atletas apresentarem, na última luta dessa competição simulada, um tempo de permanência dos valores de frequência cardíaca dentro do que é chamado de zona 1 e zona 2 pelos autores aqui descritos no artigo. Isso já era observado nas 3 lutas anteriores, na primeira, na segunda e na terceira luta, porém o tempo gasto era maior na zona 2 do que na zona 1. Já no quarto combate, o tempo gasto de permanência com valores de frequência cardíaca da zona 1 passou a ser maior do que as lutas efetuadas anteriormente. O que seria a zona 1 e 2? Zona 1 e 2 seriam valores de frequência cardíaca entre 90% e 95% da frequência cardíaca pico, e a zona 1 seria, especificamente, valores que estejam acima desses 95% dessa frequência cardíaca pico, sendo que na quarta luta, o atleta permanece mais de 50% do tempo em valores de frequência superiores a 95% dessa frequência cardíaca pico, que é um dado extremamente relevante, pois esse tipo de dado reforça a ideia de que há uma atividade simpática aumentada em função de uma modulação do estresse competitivo que as lutas subsequentes podem promover para esse atleta. Um outro dado importante é o dado da percepção subjetiva de esforço, onde entre os 4 combates o comportamento observado foi exatamente semelhante, foi muito parecido. Ao longo de cada um dos rounds há um aumento progressivo dessa percepção subjetiva de esforço,
Esse aumento progressivo aponta que há uma regulação psicofisiológica do esforço produzido pelo atleta dentro do combate, associada a uma intensidade moderada para alta, sendo que o terceiro round em cada um dos combates apresentou os valores de intensidades mais elevados. Em complemento a esses dados, quando a gente observa os marcadores metabólicos, tais quais lactato, glicose, ácidos graxos livres e o glicerol, nós observamos que entre os 4 combates, os indicadores metabólicos vão apresentando uma tendência a crescimento, e esse crescimento ele tange principalmente as concentrações de lactato e as alterações ligadas à glicose sanguínea, onde esse tipo de evidência sugere a nós que há um aumento da dependência glicolítica em relação às respostas metabólicas. Essa dependência glicolítica está associada à demanda de intensidade próxima à potência aeróbia máxima, também associada a uma permanência em zonas de intensidade, onde o atleta dependa de uma grande capacidade anaeróbia para manter a sua modulação fisiológica durante a competição. Então, esse tipo de dado aponta para nós um perfil metabólico interessante, ligando esse atleta de taekwondo à necessidade de manter uma alta intensidade produzida durante a competição e não apenas em 1 ou 2 combates, o que é um ponto interessante para se levar em consideração para fins práticos. E o último dado importante aqui desse estudo está ligado à atividade hormonal, onde foram dosadas adrenalina e noradrenalina, sendo observado uma alteração mais efetiva, novamente no 4º combate, o que confirma aquilo que foi apresentado com os achados ligados às respostas cardiovasculares. E a gente observa que essa alteração ela já ocorre progressivamente entre os 3 primeiros combates efetuados dentro dessa competição simulada. Esse tipo de resposta hormonal encontrada aqui é um tipo de resposta que, segundo os autores, sugere modulações ligadas ao eixo HPA, o eixo hipotalâmico hipofisiário adrenal, onde esse eixo, quando apresenta maiores alterações e maior sinalização para mudanças ligadas ao estresse, eles tendem a alterar a capacidade do atleta regular as respostas psicológicas que ele apresenta em relação à competição e também a função imunológica que ele tende a apresentar alguma perturbação dado o quadro de estresse competitivo que esse tipo de situação pode induzir a ele. Esses dados nos levam a considerações consideradas importantes para a prática. Essas considerações importantes para a prática têm 3 grandes nichos apresentados pelos autores, onde inicialmente, esse tipo de dado permite ao profissional que trabalha com taekwondo pensar na adoção de estratégias nutricionais mais específicas ao que a competição vai exigir do atleta, uma vez que há uma interação importante entre esses aspectos nutricionais e o estresse psicofisiológico induzido pela competição. Um outro ponto importante é que há uma necessidade do uso de sessões de treinamento mais próximas a essa demanda fisiológica que os múltiplos combates exercem sobre o atleta, o que nos obriga automaticamente na preparação física a pensar na adequação das variáveis da carga de treinamento ligadas a esse tipo de exigência que a atividade principal gera sobre o atleta. E, por fim, a possibilidade de aplicar o uso do cenário de competições simuladas como um cenário de avaliação do desempenho esportivo desse atleta. Uma vez que esse tipo de situação apresentou uma boa efetividade para entendermos qual a exigência fisiológica que a competição impõe sobre o atleta, talvez usar de competições simuladas para avaliar o desempenho desse atleta e, a partir disso, ter um olhar mais amplo sobre como ele se comporta, isso possa ser uma estratégia interessante, isso possa ser uma condição válida para avaliar o desempenho e colocar em prática a leitura dessas variáveis para adequar tanto a condição nutricional, quanto a preparação física, quanto outras intervenções que uma comissão multidisciplinar pode estabelecer na rotina desses atletas e do processo evolutivo que a modalidade tem como exigência. Bom, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A gente vem com mais novidades aí, a gente vem com mais vídeos para vocês. E desde já, um grande abraço a todos, saudações acadêmicas e nos vemos na próxima leitura obrigatória. Um grande abraço a todos.